Vocês me ouvem bem? Preciso falar mais alto, mais baixo, eu não tenho muita referência, então vocês me falem se tiver muito baixo. Outra coisa que vocês vão me ver fazendo muito vai ser limpando os óculos, porque aqui em casa tá frio, bem frio, e aí eu boto os óculos perto do rosto quente e ele acaba embaçando conforme eu me movimento. Eu já ouvi falar que tem alguns produtos que previnem isso, mas eu nunca achei, tá? Então quem usa óculos e puder me indicar, por favor. Eu também tenho o rosto um pouco oleoso e isso ajuda também. Mas deixando de lado as usualidades da vida, enquanto a gente estava ministrando o louvor aqui, a nossa gatinha estava lá de longe, olhando pra gente. Ela tem um pouquinho de medo do violão, que nem aquela pessoa nova na igreja que é tímida e fica bem longe de todo mundo. Aí você convida, vamos lá na frente. Ela, não, tô bem aqui. E ela ficava de olho, curiosa, mas não queria se aproximar. Quando eu larguei o violão, ela chegou mais pertinho aqui. Então pode ser que vocês vejam ela passando aqui atrás, fazendo alguma brincadeira. Não dê bola, que isso não atrapalhe a gente no compartilhar da palavra de Deus, tá bom? Falando dela ainda, muitos já viram ela é uma gatinha toda pretinha com os olhos verdes. E essa semana a gente estava conversando sobre abrir a porta para ela sair, para ela brincar na rua. Ela já é castrada, mas a gente começou a pensar, poxa, e se ela não voltar para casa? E se a gente perder ela? Como é que a gente acha ela? E se a gente achar, será que é a nossa gatinha? Porque tem tanto gatinho preto de olho verde, né? Por aí. E como é que a gente identifica ela? Né? Poxa, a gente poderia comprar uma coleirinha para ela, mas ainda assim alguém pode tirar e levar ela embora. A gente poderia, sei lá, olhar para alguma marquinha que a gente sabe que ela tenha. Nós, como tutores dela, né, como donos dela, iríamos saber que é ela. Mas dificilmente outra pessoa com certeza saberia. Porque nós convivemos com ela, a gente, digamos assim, a gente é íntimo dela, né? E pensando nisso, você já parou para pensar no que de fato identifica você como quem você é? Para outras pessoas, certamente é alguma coisa que você veste, é o jeito que você fala, é o tom da sua voz, é a maneira de se vestir, talvez a cor dos seus olhos, alguma cicatriz como eu tenho uma no olho, alguma característica física, o fato de alguém usar óculos, alguém que usa uma boina, né? Um certo grupo de pessoas pode ser identificado por um grupo de características parecidas. Por exemplo, os italianos, que é a minha ascendência, eles são muito caracterizados por falar alto e falar com as mãos. E por ser muito passionais, né? Já o alemão geralmente tem um rosto mais sisudo, um pouquinho mais fechado, parece ser menos receptivo, mas quem convive com descendente de alemão vê que são pessoas amáveis demais, bem-humoradas, gente de boa conversa. O mesmo para os asiáticos, né, que a gente enxerga, eles tão protocolares, tão respeitosos, tão respeitáveis, e a gente pensa, logo quando vê alguém de origem asiática, essa pessoa é assim. Mas percebam que essas características não definem um indivíduo. A característica do italiano que fala alto e com as mãos não me define, porque eu não sou assim. Mas eu sou descendente de italiano.
eu poderia pensar então em como eu me defino e falar para vocês. E nesse caso, eu teria que pensar um pouco. Porque você já tentou dizer quem sou eu para alguém? É tão complicado porque a gente sempre tende a trazer características daquilo que nós fazemos, como a nossa profissão, características daquilo que gostamos, ou características de nossas atitudes, ou a própria definição física. Deixa eu tentar fazer a minha aqui. Vamos ver se eu consigo ser efetivo. Bom, eu sou um homem que usa barba. Eu sou cristão. Eu sou engenheiro. Eu moro em Canoas. Eu sou uma pessoa muito reservada. E eu gosto de música. Isso me define, mas eu tenho certeza que define um monte de gente também. Agora, se eu disser o seguinte: eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, também. Eu sou uma pessoa um pouco preocupada, também. Mas agora, se eu olhar para minha mulher e disser para ela: eu toquei aquela música naquele retiro, quando a gente se conheceu, é indiscutível. Ela vai saber que eu sou eu. Agora, isso não vai fazer sentido para nenhum de vocês. Porque aquilo é um momento compartilhado com uma pessoa em específico. Não é um momento público e aquilo me define para Eve e não para mais ninguém. Aquela característica, aquela situação deixa fora de dúvidas que eu sou eu. E a gente estava pensando, na verdade eu estava pensando nisso em um seriado que nós estávamos vendo, onde o ator ele acaba sendo transportado, onde o personagem principal ele acaba sendo transportado para um outro mundo, onde tem uma outra versão dele, e essa outra versão dele vive uma vida totalmente diferente. E essa outra versão dele eles trocam, invertem os mundos um com o outro. E as pessoas que o conheciam já não têm certeza que conhecem mais, porque eles agem diferente do normal. E porque eles, na aparência, são a mesma pessoa. Mas não parece ser, parece ter algo errado. E agora? O que me define para alguém? Fica pensando nisso. Porque hoje, se a barba me define, com 20 anos isso não era verdade. Eu era diferente, eu odiava usar barba. Eu não usava. Se hoje ser engenheiro me define, com 20 anos eu não era. Com 20 anos eu era um músico melhor do que eu sou hoje. Com 20 anos eu acreditava em coisas que hoje eu não acredito. E tinha convicções que hoje eu não tenho. E hoje eu tenho convicções que naquele tempo eu não tinha. E graças a Deus a minha fé hoje é muito maior do que a fé que eu tinha aos meus 20 anos. Mas, onde é que eu quero chegar com isso? Quando você vai definir a pessoa de Deus, como é que você faz isso? E como é que Deus se apresenta a todos nós?
Então eu quero que você abra a Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1. Enquanto vocês abrem a Bíblia aí, eu vou limpar de novo os meus óculos, quero sim. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Eu gosto muito de ler a versão da linguagem de hoje, que eu acho ela uma linguagem mais simples, mais popular, e então eu vou ler nessa versão, mas você pode acompanhar na versão que você tem aí. Dificilmente o contexto vai ser diferente, mas saiba que podem ter algumas palavras diferentes, né? Êxodo capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 15, tá? Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Para alguns pode estar no meio de uma sarça, ou falar, ao invés, apareceu numa sarça ardente, né? Moisés viu que o espinheiro estava em chamas, porém que ele não se consumia. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, eu estou aqui, respondeu Moisés. Deus então disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu tenho ouvido seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora, venha, eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus respondeu, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar nesse monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E aí o que eu digo? Deus disse, eu sou quem eu sou. E ainda disse, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que essas poucas palavras, Deus, possam nos inspirar, nós possamos ouvir a Tua voz e possamos ter uma intimidade maior contigo, Deus. Abra os nossos corações e as nossas mentes, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres de nós, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, te peço, Senhor, edifica-nos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Moisés faz uma pergunta bem pertinente. Ele estava no Egito e o Egito era uma terra de muitos deuses. E os israelitas já estavam acostumados, talvez, com aquela cultura. E saber qual é o nome daquele Deus era importante para saber se realmente a promessa iria se cumprir. E o próprio faraó também precisava saber de qual Deus ele estava falando, porque era uma miríade de deuses. E cada um tinha o seu poder, a sua especialidade. Né? E cada um tinha um nome pelo qual era conhecido, mas também tinha o seu verdadeiro nome, que era o que os egípcios acreditavam. E que, de fato, revelava quais eram as suas capacidades e quais eram os seus poderes. E conhecer esse nome oculto dava àquele que tinha esse conhecimento o poder de controlar esse Deus. Se acreditava que conhecer esse nome poderia fazer com que aquele Deus agisse conforme as suas vontades e as suas necessidades por meio de rituais e de oferendas. Então se subjugava aquele Deus. Notem que Moisés, ele fez essa pergunta pensando naquelas pessoas que iriam ouvi-lo. E que quando ele recebe essa resposta, provavelmente isso não satisfaz a curiosidade de Moisés. Mas que sim, ele compreende algumas coisas das características de Deus. Porque quando Deus fala, eu sou o que sou, ele se posiciona como um Deus que não pode ser definido. Notem que Deus não é um nome, mas sim um adjetivo naquele contexto. Porque naquele contexto nós tínhamos uma série de deuses em quem se acreditava, para quem se orava e para quem se faziam oferendas. E que cada um deles, com seus poderes sobrenaturais, poderiam fazer coisas que um ser humano jamais faria. E isso caracterizava um Deus. Um Deus que fazia brilhar o sol e trazia calor. Outro Deus que movia as águas e trazia a vida, a terra. Outro Deus que soprava os ventos. Um Deus que ceifava as almas. Então cada um dos deuses tinha uma função. Então Deus não é um nome, sim um adjetivo. E Moisés procurava o nome desse Deus. E ele se apresenta como o Senhor. Tanto que nas outras inúmeras vezes, né, nós vamos ver Deus tratando, Deus e as pessoas e os próprios pagãos se referindo a Deus como o Deus de Israel. Ou seja, aquele ser sobrenatural em quem os judeus acreditam, em quem os judeus confiam, como o Senhor de Israel. Ou seja, não há um nome próprio que adjetive Deus. Apesar de, nos escritos judaicos, nós temos o tetragrama, né, que depois é traduzido para o latim como Yahvé, né? Nós temos o Senhor, ele se posiciona como o Senhor, aquele que, e sendo o Senhor, ele tem os seus servos. E também não é que Moisés desejasse o conhecimento do nome de Deus para controlar a Deus.
né? Mas o que Deus comunica a Moisés, talvez é o melhor que nós sabemos hoje sobre Deus, vindo do próprio Deus. Eu sou aquele que é. E quando ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está dizendo, eu era naquele tempo, eu sou hoje. O mesmo que era é o que continua sendo. A imutabilidade de Deus. Ele comunica que ele é o mesmo. O Deus que prometeu a Abraão é o mesmo que estava se manifestando naquele momento e falando com Moisés. E inclusive cumprindo uma promessa que ele fez a Abraão lá no passado. É um Deus que não se esquece. É um Deus que continua. E muitos teólogos ao longo do tempo pensaram e teorizaram e tentaram compreender com outros relatos, com outros textos da Bíblia, o que significa eu sou o que sou. E eu li algumas delas, várias muito boas, mas eu cheguei em uma visão que eu achei muito pertinente, mas que também continua nos deixando em dúvida. E essa visão, ela fala de 3 características de Deus que eu já citei aqui, mas que para mim definem, sem definir quem é Deus. E a primeira delas diz que quando Deus fala que eu sou aquele que é, ou eu sou o que sou, ele está falando eu sou indescritível. Ou seja, a lógica que nós aplicamos para definir as coisas jamais vai conseguir conter a definição do nosso Senhor. O Deus que criou o céu e a terra é também aquele que domina todas as coisas. E é Ele quem descreve o que Ele fez, como Ele fez e por que fez. Ele não pode ser descrito. A segunda característica é eu sou incontrolável. Ou seja, ninguém pode me controlar, ninguém pode me oferecer alguma coisa, ninguém pode fazer algo com o que é meu, sem que eu antes tenha dado essa permissão, sem que eu tenha concordado com isso, ou sem que eu mova alguém a fazer. É um Deus que modifica toda a ideia do que se tinha como Deus. Porque os deuses agiam em favor dos seres humanos. Então os deuses, no final das contas, eles eram seres dotados de poderes, mas que podiam ser controlados. Então eles não eram plenos poderes. E podiam ser manipulados, mas agora nós temos um Deus incontrolável. E o quão terrível é saber disso. O quão perigoso é um ser assim. Mas por outro lado, quão maravilhoso é poder ser chamado de servo. É ouvir dele, eu sou o seu Senhor. E essa é a terceira revelação dessa conversa, onde ele diz, eu sou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqui ele coloca a ordem nas coisas. E ele vem e se apresenta para nós como Senhor.
e ponto final. Agora imagina você no lugar de Moisés precisando explicar isso. Explica isso para os israelenses, ok, eles vão ter, os mais antigos vão ter a lembrança de quem foi Abraão, de quem foi Isaac e de Jacó, tudo bem. Agora explica para Faraó, o Senhor me enviou. Talvez ele tenha um pouco de contexto, talvez ele soubesse um pouco, mas agora imagina você. Volta para cá, para o ano de 2024, imagina você precisando explicar Deus com esse contexto para alguém que sofre, para alguém que acabou de perder sua casa na enchente, para alguém que perdeu um parente para dengue. Explicar um Deus inexplicável. Eu não sei se vocês chegaram a ficar se perguntando enquanto eu falava, mas já é difícil a gente se definir. Imagina a dificuldade da gente definir a Deus pelos termos com que Deus se apresenta para nós. Então a solução para a gente é o quê? É definir Deus da mesma forma que a gente se define, pelo que Ele faz, pelo que Ele pode fazer e por quem Ele é para nós e como nós nos relacionamos com esse Deus. E a gente só vai conseguir fazer isso com intimidade. Da mesma forma que eu falei que a Eve me conhece por aquela situação específica, você também só conhece a Deus pela intimidade que você tem com Ele. E não por um tratado e pela definição da Bíblia apenas. A gente sabe do que Deus é capaz, mas a gente só conhece a Deus com relacionamento. E eu fui procurar na Bíblia algumas formas que os autores definem a Deus e praticamente todas elas vocês devem conhecer. Eu encontrei maravilhoso, Deus provedor, Deus dos exércitos, leão da tribo de Judá, torre forte, ajudador, refúgio, libertador. Quantas palavras dessas comunicam conforto para mim e para você? E se nós formos pensar nessas definições, nós vamos ver que essas definições foram dadas por povos que sofriam, por pessoas em cativeiro, ou por pessoas que ou por povos, pelo povo de Israel que muitas vezes era levado cativo, ou que estava sendo atacado por um inimigo mais poderoso, ou que recebia uma bênção maravilhosa. Refúgio. O quanto essa palavra comunica hoje. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha torre forte. Deus é o meu libertador. Como é que você pode descrever Deus em cima da sua experiência? De que forma você descreve a Deus dentro desse teu relacionamento com Ele? Como você é capaz de adjetivar a Deus? Olha, Deus para mim é isso. Esse Deus que se chama de o Senhor, aquele que é o que é. Além disso, além de ser essa potência de ser indescritível
fisicamente e pela ciência, ele, para mim, ele é isso. Porque quando Deus se apresenta, geralmente é assim: eu, o Senhor, sou o único Deus, sou o primeiro e o último. Fiquem sabendo que eu sou Deus, o Rei das nações e o Rei do mundo inteiro. Eu sou o Deus que está em toda parte e não em um lugar apenas. Eu sou o seu Salvador. Eu sou bondoso. Eu, o Senhor, sou o poderoso de Israel. Sou o seu Redentor. O que Deus é para você? No seu relacionamento com Deus, como ele se apresenta para você? Ele se apresentou para Moisés como o Deus indescritível, incontrolável e soberano. Mas ele já se apresentou para outros como um pai, já se apresentou para outros como um amigo, já se apresentou para outros como um defensor. Já se apresentou para outros como a última chance. E ele se revela de formas diferentes a cada um de nós. Assim como cada um de nós, entre si, tem relacionamentos diferentes, e eu tenho certeza que o Roberto me descreve diferente do que a Ivone me descreve, e eu descrevo cada um de vocês diferente do que os familiares de vocês descrevem. Porque os nossos níveis de relacionamento são diferentes. E as nossas experiências entre nós limitam a nossa definição de uns aos outros. O lado bom é que, apesar de nós mesmos não conseguirmos nos definir, termos definições diferentes entre nós, o Senhor nos conhece por inteiro. O Senhor sabe exatamente quem somos, do que somos feitos e do que somos capazes. O que nós estamos passando, o que nós buscamos, e no íntimo do nosso ser, o que nós precisamos de verdade. O Senhor nos conhece, porque Ele é soberano e Ele cuida de cada um dos seus servos de maneira tão bondosa e com tanto carinho, que eu sou capaz de dizer que a minha definição de Deus no meu relacionamento é que Ele é o ser mais atencioso que pode existir. E eu quero te convidar, aí onde você está, a tentar definir quem é Deus para você. Ele deseja se revelar a nós conforme aquilo que entendemos e precisamos. Talvez hoje você precise de um Deus, do Deus leão da tribo de Judá. Talvez hoje você precise do Deus soberano. Talvez hoje você precise do Deus amigo, do Deus refúgio.
E eu quero te dizer que Ele é exatamente aquilo que você precisa e aquilo que te falta. Amém? Vamos orar e vamos em seguida cantar mais uma canção. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos revelado a sua natureza, as suas características. E dentre elas a tua bondade tem se destacado de maneira tão intensa, meu Pai. Eu quero te louvar, Pai, porque tu tens sido presente nas nossas vidas, apesar de tanta dificuldade que se tem passado. Tu estás conosco nos momentos mais alegres e nos momentos mais tristes. Muitas vezes nós, Pai, nos distanciamos e não enxergamos a grandeza do teu amor e a bênção que é o simples fato de te ter por perto, Pai. Muitas vezes a gente só associa o Senhor, a sua presença, às coisas boas da vida e às coisas prazerosas da vida, mas também, Senhor, o Senhor nos ensina e nos leva pela dificuldade, Pai. E eu quero orar e te pedir, Pai, que o Senhor continue se revelando a nós, que nós tenhamos um relacionamento tão íntimo contigo, que seja simples definir quem o Senhor é para nós. Em nome de Jesus, Pai, precisamos de Ti, precisamos do Teu suporte, precisamos da Tua orientação, Deus. Por favor, Senhor, continue conosco, nos abençoando e nos ensinando, em nome de Jesus. Amém.